Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elaine Florencio, professora de inglês, e hoje eu vim conversar com vocês sobre o passado em inglês. Quem já estudou inglês sabe que existem dois tipos de passado, o passado regular e o passado irregular. E eu estou aqui hoje para falar do passado regular. Muita gente acha que o passado regular é mais fácil porque você só adiciona o sufixo. Pode ser o de, pode ser o ed, pode ser o ied, D, ed or ied. Mas existe um aspecto do passado regular que é um pouco difícil e que poucas pessoas prestam atenção, que é a pronúncia. O verbo no passado da forma regular tem um padrão de pronúncia. Existem, na verdade, 3 tipos de pronúncia, e eu vou dar alguns exemplos aqui e explicar como acontece. O primeiro padrão de pronúncia é em verbos como called, cleaned, offered, loved, used. Você vai ver que esse sufixo no final, ele tem um som que a gente chama de som de D, O mesmo som da letra D, que é D. Então, você vai ver que a letra E, que a gente escreve nesse sufixo, ela não é pronunciada. O segundo tipo é a pronúncia do ED como se fosse o som da letra T. E aí alguns exemplos são helped, looked, washed, kissed. Então, novamente, a letra E, que a gente escreve nesse sufixo ED, ela não é pronunciada, tá? E existe um terceiro exemplo em que o som pronunciado desse sufixo ED é o som do id, id. Então as palavras ficam assim: wanted, needed, added, visited. Então você realmente pronuncia uma vogal aí antes do som do D, Mas não é add, é id, Então, wanted, needed. E aí existem esses 3 tipos de pronúncia. Voltando ao tipo, o exemplo de pronúncia do primeiro caso, em que o som é do D, por que isso acontece? Isso acontece com verbos que terminam em consoantes sonoras. As consoantes sonoras são aquelas consoantes que você produz. E aí, se você colocar a mão nas suas cordas vocais, as suas cordas vocais vão vibrar. Como, por exemplo, em live, lived. Então, o V do final do live, se você colocar a mão aqui quando você pronunciar, você vai ver que vai vibrar. Assim como vários outros sons. No exemplo número 2 que eu dei, em que o som desse sufixo é como se fosse um T, ele acontece porque a consoante final, o som da consoante final é uma consoante que é chamada de surda, porque quando ela é pronunciada, não há vibração nas cordas vocais. Então, por exemplo, na palavra help, termina com o som da consoante P. Então, se você fizer, você vai ver que aqui não vai vibrar, provando que ela é um som de uma consoante surda. Aí você fica pensando, poxa, mas eu vou ter que ficar analisando cada som e vendo. Não, não precisa. Eu só dei essa explicação para dizer que há uma razão de ser assim. Mas o que acontece na verdade é uma assimilação de som. Naturalmente, quando você corta o som do E, porque a gente escreve ED, mas se você tentar pronunciar o E, vai sair errado, você vai criar uma sílaba nova no verbo que não existe. Então você precisa cortar e você realmente faz essa transição direta, Por exemplo, no live, lived, você vai direto do som do V para o D, sem colocar o E no meio. Então esse é o truque, para você não errar a pronúncia dos verbos regulares. É só você cancelar esse E que você escreve no sufixo, quando você for pronunciar. Então fica lived, Outro exemplo, cleaned. Então termina com N, clean, coloca o D direto, cleaned. No mesmo, no caso número 2, look, looked. Vai direto do som do K para o T, looked. Kiss, kissed, vai direto, não tem essa vogal. Somente no terceiro caso, em que a gente realmente pronuncia uma sílaba a mais nesse verbo, que é o id,
né? Somente nesse caso. E quais são esses casos? Vamos lá, voltando para os exemplos. Want, wanted, né? No inglês americano, wanted. Então a gente tem aí o som da letra T nesse verbo, né? Want, termina com o som da letra T, want. E no outro, need, termina com o som da letra D. Need, needed, needed, no americano. Então, esse é o padrão. Verbos que terminam com o som do D e do T, você acrescenta uma sílaba a mais, e aí fica id, como em visited, added, tá? Então, tudo que eu falei ficou aparecendo aí na tela, os verbos, então anota, separa, né? Tenta repetir. Uma dica que eu dou, que é muito legal, é você instalar o aplicativo do Google Tradutor no seu celular e utilizar o recurso do microfone, né? Então, tenta pronunciar o verbo no presente e no passado e veja se o Google Tradutor ele consegue reconhecer. Se ele reconheceu, né, provavelmente é porque você falou certo. E se você pronunciar errado, como por exemplo, help, ao invés de você falar help, você falar helped, o Google vai adicionar uma sílaba aí e vai virar outra palavra. Agora, se você falar certinho, helped, aí ele vai identificar. Então, essa aí é uma maneira de você tentar praticar a pronúncia usando o Google Tradutor e é uma ótima maneira de você tentar praticar a pronúncia correta dos verbos regulares, ok? Então, lembrando, existem 3 tipos de pronúncias. A primeira pronúncia com som de D, como em cleaned. A segunda com o som do T, como em looked. E a terceira, quando os verbos terminam no som de T e D, a gente realmente acrescenta uma sílaba a mais, que é o id, como em wanted and needed. Tá certo? Muito obrigada pela atenção, espero que eu tenha ajudado mais uma vez e até a próxima dica.